Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Aqui eu vou estar te preparando para esse evento que vai acontecer do dia 30 ao dia 3, tá? O dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Será um evento onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você, costureira, faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E olha, esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. Para você se inscrever, é bem fácil, é só clicar aí no link que está aparecendo aí nos comentários, fazer sua inscrição e participar desse evento, viu? Será demais. Nós já estamos nessas lives aqui para poder você ir já se situando de como vai ser esse evento e não chegar, né, no evento assim sem saber nada. Então, todos os dias nós teremos lives de aquecimento. E hoje, já começando aqui com um tema que é, assim, dúvida de muitos, né? O que é modelagem industrial e o que é modelagem sob medida. Eu não sei como você trabalha, se é com pronta entrega ou se é com peças aí sob medida. Então, você que está chegando aí, me fala qual que é o seu nicho, a sua área de atuação, porque é sobre esses dois temas que eu vou falar, essa diferença aí de modelagem industrial para a modelagem sob medida, viu? Sejam muito bem-vindas, vocês, quem está me acompanhando aqui no Instagram, vem aqui pro YouTube, tá? Você que está chegando aqui no YouTube hoje, pela manhã, seja muito bem-vinda. E olha, deixa eu te explicar um pouco da modelagem industrial. A modelagem industrial, ela é regida, né, pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? É um órgão responsável por padronizar aí tamanhos, medidas, pesos, alturas e larguras aí de indústrias, né, brasileiras. E no caso da confecção de roupas, não é diferente. Fez-se um estudo, uma pesquisa aí, Brasil afora, país inteiro, e estipulou-se, né, instituiu-se essas medidas, onde foi usado até um instrumento que chamam de body scanner, né, que é um aparelho que a pessoa se posiciona lá, e aí tira as medidas, faz tipo o mapeamento ali do corpo todo ali da pessoa. E descobriu-se que no Brasil não existe não teria como padronizar o Brasil inteiro com uma única tabela de medidas. Então, de acordo com as regiões, nós somos um país assim grande, com raças, né, formados com todo esse caldeirão, essa miscigenação aí de raças. Então, em cada canto do nosso país, nós temos corpos diferentes. Então, essa nova tabela de medidas, eu digo nova porque foi um estudo feito em 10 anos, né? Mas ela saiu aí recentemente, se eu não me engano, há 2 anos atrás, apenas. Isso é pouco, até que as fábricas venham, né, se adaptar. Essa tabela de medidas, então, ela tem 7 biotipos femininos diferentes, 5 masculinos e 7 biotipos femininos diferentes. E como eu falo de roupas femininas, né, então nesses biotipos que eu vou focar. Eu sei que tem ampulheta, triângulo invertido, colher, quadrado, retângulo, né, triângulo superior, triângulo inferior. E, na verdade, predomina-se em partes do país um desses biotipos. E por que isso? Eu não sei se você já ouviu falar em nichos. Nichos é aquela área de atuação, aí, vamos dizer, no caso nosso, na costura, em que você decide atuar. E dentro desse nicho que você decide atuar, existe um público, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Você trabalha com costura, né? E você tem um nicho, dentro da costura tem vários nichos. Tem infantil, tem moda feminina, tem moda masculina, tem cama, mesa e banho,
tem enxoval. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês, mas são vários, né? Então, dentro de todos esses exemplos que eu falei, vamos dizer, você trabalha no nicho de roupas femininas, né? E dentro desse nicho também tem outros subnichos, vamos dizer assim, que aí seriam dentro de roupas femininas. Tem moda para adolescente, moda evangélica, moda plus size, moda senhora, né? E dentro desses subnichos, você tem um público. Vamos dizer que você trabalha com o plus size, né? E aí, o seu público da sua região é um público que tem o formato de uma mulher pera, né? A mulher pera, segundo a tabela, né, da ABNT, é o triângulo, né? O triângulo normal. Porque ela é fina aqui na parte de cima e é mais larga aí na região do quadril. Esse é o formato do corpo pera, que hoje, segundo a tabela de medida de uma linguagem mais formal, né, que é o formato triângulo. Aí. Então, essa é a sua mulher, essa é o seu público e é baseado, então, na tabela. Aí você pega a tabela de medida da ABNT, que tem o formato triângulo, e aí são essas medidas que vai reger o seu negócio, que vai reger a sua confecção aí. E aí entra a modelagem industrial, porque é onde você faz todas as suas medidas ali, todos os seus moldes baseados nessa tabela. Como nós hoje não temos uma única tabela de medidas, porque, como eu falei antes para você, no Brasil tem corpos diferentes, muita miscigenação de raças. Então, você, dentro desses 7 biotipos aí presentes na tabela de medidas da ABNT, você escolhe ali qual é o biotipo que dá mais certo aí, que vai encaixar melhor dentro do seu público. Ok? E aí, fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, principalmente hoje, porque nós estamos cada vez mais no online. Se você quer crescer, se você quer expandir aí a sua confecção, as suas vendas, é necessário que você esteja presente aí na internet, vendendo suas peças, vendendo suas roupas aí através das redes sociais. E aí você precisa mais ainda se preocupar em ter as suas medidas padronizadas. Porque o cliente vai chegar, vai querer saber se aquele P ali da sua forma vai servir no corpo dela. E aí vai estar lá as medidas de acordo com a tabela da ABNT. Então, serve justamente para poder padronizar, para que fique mais fácil para o cliente aí fazer as suas compras aí de suas roupas, suas peças, e dar mais certo, mais fácil também para as fábricas, para não ter aquela tanta devolução e tudo mais. Na modelagem industrial também existe uma forma de você graduar. Você faz um molde específico daquele tamanho para fazer ali as suas peças pilotos. O que é peça piloto? Para você que está se situando aqui agora e chegou aqui comigo. A peça piloto, deixa eu só voltar aqui. A peça piloto é uma peça que você faz de amostra, tipo um mostruário, para poder testar aquele molde, para poder ver se deu certo tudo aquilo que você pensou, imaginou. Normalmente se escolhe uma pessoa de acordo, mais uma vez, de acordo com o seu público, com que você trabalha, experimenta, senta, levanta, vê se tem vestibilidade naquela peça, se não está incomodando nem de um lado, não está puxando, não está subindo, não está descendo. Pronto, fez esses testes aí, a modelagem ficou boa, a roupa ficou bonita, eliminou todos os papos, o molde está pronto. E aí, com a modelagem industrial, com esse conhecimento da modelagem industrial, você vai o quê? Graduar.
graduar é ir aumentando de tamanhos gradativamente. Se você fez no 36, automaticamente você acrescenta alguns centímetros de acordo com a tabela de medidas, né? E passa por 38, depois por 40, do 40 para 42, 42 para o 44 e assim sucessivamente. Existem hoje programas, softwares, né? Que fazem esse trabalho para você, mas o primeiro molde é você que faz, e aí depois você vai graduando, esse programa vai fazendo essa graduação para você. Mas é totalmente possível, como eu faço aqui, eu não tenho esse programa, minha produção é pequena, eu mesma faço toda essa graduação, quando necessário, aí mesmo no papel, né, como eu mostro aqui para vocês, no papel, com caneta e com minhas réguas, mas me beneficio aí dessa tabela de medidas, e é super útil e necessário que a gente utilize aí essa tabela de medidas, e eu gosto de utilizar aqui, da minha realidade, na minha região, a tabela da colher, da mulher colher, que é aquela mulher com as curvas mais arredondadas, né? Mas com a cintura não tão fina como a ampulheta. A ampulheta, o formato da mulher ampulheta, é a cintura bem fininha e o quadril mais largão. E a mulher colher, ela não tem assim a cintura tão fina igual a ampulheta. Então, eu falei assim, o básico aqui para vocês do que é a modelagem industrial. Então, quando você trabalha com modelagem industrial, você segue ali as tabelas de medidas da ABNT. Agora vamos para a modelagem sob medida. Talvez seja o que a maioria de vocês trabalha, né? E a modelagem sob medida, eu gosto de falar que não existe uma regra, né? Assim vamos dizer. Não existe um padrão. Talvez cada costureira tenha a sua forma de fazer a sua modelagem aí. Mas eu não quero falar e nem esmiuçar aqui qual é a forma, quais as formas e as técnicas que existem de se fazer os moldes. Mas como que colhido aí essas informações para se fazer os moldes? No caso, as medidas. Quais as informações? Ontem eu falei na live, né? Quais as informações que você precisa para fazer a sua modelagem aí sob medida? Você precisa de quê? Das medidas da sua cliente. Então, quando se trabalha com sob medida, você segue o quê? O corpo daquela cliente. E aí, se inicia ali o molde, você faz baseado naquelas medidas. Então, cada corpo é um molde diferente. Cada mulher, né, tem um corpo diferente. E aí é um trabalho, assim, exclusivo. Normalmente, aquela pessoa não vai encontrar uma roupa feita no formato ali do corpo dela. E aí ela recorre a uma costureira sob medida, o que deveria ser muito mais caro e muito mais valorizado do que as roupas que se acham já prontas para poder comprar nas lojas. Porque as roupas que você encontra prontas nas lojas, elas não são feitas com exclusividade. Existem aí o padrão, né, da ABNT, justamente para que se possa fazer quantidades, né, para que tenha essa uniformidade aí na produção e nas medidas. Você corta ali várias peças de um só tamanho ali, e de um só modelo, e manda aquilo ali tudo para a produção e costura só aquilo ali e saem várias peças repetidas. E o sob medida é uma peça apenas ali para aquela cliente. Então, todo o seu trabalho ali com a costura é voltado para a cliente, o gosto dela, o formato de corpo dela e com exclusividade, que é só para ela. Mas o engraçado é que as pessoas têm a mentalidade, né? Eu digo as pessoas, os clientes, que esse serviço é mais barato. Tem que ser. E isso é algo assim muito estranho, vamos dizer assim. Porque tudo que é exclusivo, tudo que é feito sob medida, para você, tem um diferencial.
e custa mais. E aí, gente, o que acontece? Quando eu percebi isso, eu vi o seguinte, não dá para crescer dessa forma. Porque eu tenho que ocupar o meu tempo em atender aquela cliente, tirar as medidas daquela cliente, depois fazer a peça dela e não finalizar, porque não somos pagas, né, como costureiras, para fazer uma peça piloto para testar, para ver se deu certo e depois fazer no tecido. Então, a gente faz aquela peça no tecido ali, ou da cliente, ou nosso mesmo, mas é para aquela cliente. E antes de finalizar, ou talvez alinhava tudo, ela experimenta, marca-se os ajustes, e aí depois volta a peça, finaliza a peça e entrega para a cliente. Então, esse é um trabalho minucioso, demorado, onde, ao finalizá-lo, vai sair uma peça só. E vivendo isso no meu dia a dia, querendo crescer, e tendo cliente para poder atender, mas sabendo que dessa forma eu não iria conseguir expandir e ganhar o tanto que eu precisava, né? Ganhar uma renda justa com a costura, eu desenvolvi no meu método Costureira 5K uma mistura das duas coisas, que é a modelagem industrial junto com a modelagem sob medida. As minhas alunas, quando chegam, e eu fico olhando e pensando quanto sofrimento, cada cliente que chega é um molde diferente. E quando elas conseguem fazer o molde, porque na maioria das vezes, infelizmente, nós costureiras, né? Aí eu vou incluir eu também, para você não ficar com raiva de mim, mas as costureiras mesmo, não buscam o quê? Aprender. E vivem a vida toda dependendo de um molde pronto que achou ali, que comprou acolá, de uma roupa da cliente que ela trouxe para poder você usar como medida para poder ver se dá certo. Tudo isso porque você fazer uma modelagem do zero ocupa tempo e também não é uma coisa rápida, né? E fácil de fazer assim, principalmente com outras teorias que existem por aí afora. E aí, para não quebrar a cabeça com isso, porque você acha muito difícil, tudo que você viu é muito difícil, aí você fica sempre nessa loucura aí, nessa confusão de conseguir um molde aqui, outro acolá, de vestir, a cliente não deu certo, volta, experimenta, coisa. Então, para não viver isso, hoje eu aplico as duas mentalidades aqui dentro do meu negócio aqui, do meu ateliê. Então, eu aprendi a essência da modelagem industrial, que é essa padronização. E apliquei isso, e aplico, né? Até hoje é o que eu ensino para as minhas alunas, como usar essa praticidade da modelagem industrial dentro do sob medida. E como que eu faço isso? Eu fabrico, né? Eu construo toda a minha modelagem base. A modelagem base de uma calça regida pela tabela de medida da ABNT. Eu utilizo aqui hoje a numeração 40. Mas, por exemplo, se você trabalha com plus size, com clientes que são mais gordinhas, mesmo que você trabalhe sob medida, eu sempre aconselho, faz uma numeração maior, tipo 44, e tenha essa numeração base. E aí, eu pego essa modelagem base de uma calça, de uma saia, de uma blusa, de uma camisa. Nem seria necessária a camisa, mas facilita muito, porque eu mostro isso depois para vocês, que com o molde de uma camisa, você consegue fazer várias outras camisas. Então, eu uso a modelagem base de uma camisa e a modelagem base de um macacão. Acho que são esses 5, né? E aí, a partir dessa modelagem base, eu aplico as medidas da minha cliente, sem precisar sempre estar traçando um molde do zero. Cliente, Dona Maria chegou aqui, vou medir aqui, Dona Maria, vou começar a fazer a blusa dela do zero. Não, eu pego aquela medida lá, aquele molde pronto, base que eu tenho da blusa ou do vestido, coloco sobre o tecido ali, já de vez, porque eu vou fazer um vestido para ela, vamos supor.
para mim não é vantagem, e para você também, fazer um molde ali, todo de novo ali no papel para ela. A não ser que seja uma cliente que vem toda semana, vamos dizer assim, né? Todo mês, aí é importante você ter as medidas dela já no molde. Mas aqui, como eu trabalho também com pronta entrega, então essa modelagem base ali me serve como padrão, e aí eu vou acrescento. Pego o molde, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse aqui de costas, aqui que eu tenho. Olha só. Eu pego esse molde aqui, deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Ó, esse molde. E aqui eu acrescento, por exemplo, o busto aqui é 45, né? Aqui eu faço a medida do busto. É 45. Mas aí, Dona Maria, o busto dela é 50. Então, eu sei que eu tenho que aumentar aqui 2,5 centímetros, né? Para poder, mais 2,5 centímetros lá do outro lado, né? Que é nas costas, para poder ter os 5 centímetros aqui a mais que precisa aqui no busto. Aí, aprendi que graduando na modelagem industrial, se eu aumento 5 centímetros aqui na lateral, eu também aumento aqui no ombro, proporcional. Mas aqui, na cava, eu aumento só a metade do que eu aumentei aqui. Se aqui foi 2, aqui vai ser 1. E assim, fica muito mais fácil a vida da gente para poder trabalhar. Porque quando a gente tem um problema, a gente tem que arrumar o quê? Uma solução para ele. Então, eu percebi que na modelagem, sob medida, eu tinha esse problema. Eu tinha que fazer uma modelagem específica para aquela cliente e eu não era paga para isso. Porque você não cobra para o seu cliente, né? Para fazer o molde. Você cobra para entregar a roupa pronta. Porque o cliente não entende, não tem noção. E aí eu comecei a pensar, né? Como faria isso? E após fazer, né, especialização aí em modelagem industrial, eu vi que era totalmente possível eu unir essa ideia aí de modelagem industrial e trazer ela para modelagem sob medida. Talvez assim como eu, você mora numa cidade de interior, e aí você precisa fazer várias coisas aí dentro do seu ateliê, que não seja só o sob medida, que não seja só o pronto entrega, aí se utiliza das duas coisas, como aqui eu faço. Eu tenho as minhas clientes que eu atendo sob medida, e nesses intervalos de tempo, eu fabrico as peças para pronta entrega, onde sempre quando a cliente chega, tem uma peça ou outra que ela pode escolher, que ela pode comprar, e aí aquela coisa sempre vai o quê? Vai girando. Nunca que você fica sem um trabalho, sem um dinheirinho, né, entrando aí. E aí é importante você ter como se diz, esse jogo de cintura, para poder conseguir trabalhar com as duas coisas e, assim, faturar mais aí dentro do seu ateliê. Quando a gente fica focado no problema, a gente se desanima. Porque eu escuto de muitas falando assim, ninguém dá valor costureira, não. Eu não posso cobrar isso, porque esse valor, porque os clientes vão achar caro. Eu não compensa, eu já escutei até assim, não compensa aprender a fazer molde, não. Porque você gasta um tempão para fazer um molde, e aí daqui a pouco o cliente não vai pagar por aquele tempo que você gastou ali naquela modelagem. Eu escuto isso também. Mas aí, pensando nisso, eu busquei o quê? Uma solução. Então, se tem um problema, busque o quê? Uma solução para ele. E a melhor solução que eu encontrei foi justamente essa. Utilizar-se da modelagem base para poder adaptar a sua modelagem sob medida. Então, o método Costureira 5K tem esse diferencial, de ter a mistura dos dois tipos de modelagem, que é a modelagem industrial e a modelagem sob medida, que é totalmente adaptável aí, seja seu ateliê pequeno, numa cidade interior, assim como o meu, ou seja, um ateliê grande, numa cidade grande. E aí, muitas vezes, quando nós ficamos focados no problema, nós não avançamos.
Talvez o seu problema hoje seja o quê? A modelagem. Pensar que não vale a pena aprender. Por não ser bem remunerado por isso. Mas é aí que você se engana. Porque se você aprende, você não depende. E aí acaba que você desenvolve mais habilidade. Faz seu serviço mais rápido. E adapta isso de acordo com a sua realidade. Ou se você trabalha com pronta entrega, ou se você trabalha sob medida, ou se você trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo. É totalmente possível você aprender dessa forma aí descomplicada e poder adaptar e utilizar isso aí, esse conhecimento dentro da sua realidade. E com isso, buscar o melhor faturamento na sua profissão, ao invés de desistir dela, ao invés de ficar reclamando. Ah, é costura não dá dinheiro. Ah, não. É isso que eu vejo, muitas reclamando. Você tem, como se diz aí, a faca e o queijo na mão para poder cortar e buscar uma solução para os problemas. Não fica buscando problema. Não fica se conformando com o problema. Se o problema é você não saber fazer a modelagem, então procura aprender. Procura. Essa é a sua profissão. Esse é o seu trabalho. Que Deus te deu. Então procure dar o seu melhor. Olhe ao seu redor e veja como que eu posso fazer para isso não acontecer. Como que eu posso fazer para isso melhorar? Porque eu quero melhorar de vida. Às vezes você não sabe como, mas é preciso você enxergar que você precisa mudar. E não se conformar e aceitar as coisas do jeito que é. Porque é totalmente possível você, costureira, faturar aí 5.000 ou mais por mês com a costura. Mas para isso você tem que movimentar. Para isso você tem que fazer as coisas diferentes. Porque nós só conseguimos resultados diferentes quando nós fazemos diferente. Você não pode desanimar. Não entregue, não desista, não pendura a toalha, não. Faça diferente. Se até hoje, não sei quantos anos você está com a costura, se 10, se 20, se 30 anos, você não tem conseguido uma renda digna com a costura, é hora de parar e analisar e pensar o que eu posso fazer para poder mudar isso. Por que os outros profissionais estão felizes com o seu trabalho, né? Estão sendo bem pagos por isso e eu não? Porque como se diz, que a manicure vem aqui fazer minha unha e eu pago R$30 para ela, e quando vem para mim fazer uma barra de calça, eu cobro 20 e o outro não quer pagar. Tá achando caro? Pensa, para você ver. A unha você fez hoje, semana que vem, aqui, a minha, nossa Deus, nem... Tem 3 dias que eu fiz, já preciso tirar o esmalte e passar outra. E a barra de calça a pessoa vai usar até cansar. Pronto, ela vai morrer, vai ficar ali. O erro está onde? Está em nós, que não nos posicionamos, que não valorizamos o nosso trabalho. E aí daqui a pouco vem o outro e não valoriza também. Então, baseado nisso, nesse tema que eu falei hoje com vocês, ao invés de ficar sentado, reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando da minha profissão, eu fui buscar um jeito de adaptar isso à minha realidade. Como eu contei na minha história para vocês, né? Eu aprendi a costurar desde a minha infância, eu me vi envolta aí para esse mundo da costura, desse universo, porque o meu pai era alfaiate. Então, 90% do que eu aprendi com ele, talvez assim como você, que cresceu aí com a mãe costureira, o pai, a avó, a tia, e ama o que faz. Desde criança você se viu assim, mas nunca buscou um conhecimento. E eu sabia que tinha mais coisas que eu precisava aprender, e uma delas era a modelagem.
porque eu queria entender de onde vinham aqueles recortes, como que eles eram criados, o porquê daqueles recortes ali no busto, daquele gancho, daquele formato. Eu tinha muitas dúvidas que meu pai, por ser alfaiate, costurar roupas masculinas, não podia saná-las. E eu fui em busca desse conhecimento. E aí, quando encontrei modelagem, busquei, né, por modelagem industrial, foi a especialização que fiz, eu adaptei isso à modelagem sob medida. Porque se toda vez que a cliente chegasse, eu tivesse que fazer um molde exclusivo para ela, eu não ia sair do lugar nunca. E é assim que muitas fazem quando sabe fazer o molde. Porque na maioria das vezes a gente fica quebrando cabeça aí. Então, eu tenho exemplos de alunas que entraram comigo que em semanas já desenvolveram sua modelagem base, e a partir dessa modelagem, ó, foi embora. Desenrolam aí o meio de campo, o seu dia a dia, e facilitam mais a sua vida, o seu trabalho, com isso ganhando tempo, e quando você ganha tempo, você ganha dinheiro. Porque você consegue produzir mais em menos tempo. Então, gente, é importante você buscar aí aperfeiçoar. Se você ainda não sabe a modelagem, se esse é a sua grande dor aí no seu ateliê, conte comigo. A semana Jornada da Costureira 5K, se você não se inscreveu ainda, tá? Aí abaixo nos comentários tem o link para você poder se inscrever. Na bio do Instagram também, quem está comigo aqui no Instagram, na bio do Instagram também tem um link onde você pode fazer sua inscrição, você vai clicar lá, deixar o seu melhor e-mail, deixar o seu número, né, do seu celular e entrar para um grupo que é silencioso, pode ficar tranquila, não vai ficar mandando coisa toda hora enchendo seu celular. É um grupo silencioso, mas é nesse grupo que você vai receber todas as informações, material e tudo que você precisa para não perder nada dessa jornada, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você, costureira, faturar de 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas, tá? O Guadalupe está aqui. Oi, Guadalupe, bom dia. Perguntando se essa live vai ficar salva. Pois é. Ai, Guadalupe, eu acho que não, viu? Não vai ficar salva, não. Por isso que é importante vocês entrarem, porque quando eu entro em live, eu mando a mensagem lá para vocês, viu? E hoje nós temos live também, onde eu vou estar falando sobre os moldes base, tá? A nossa live de hoje, deixa eu até olhar aqui. Vocês, eu vou estar trazendo para vocês aqui. Aqui. Tá. Nosso tema hoje é tornando a modelagem muito mais fácil. Isso aí. E tá dentro desse assunto que eu estou tratando hoje com vocês, viu? Não fica triste não, Guadalupe, não fica triste não, porque hoje à noite nós temos mais, viu? Tem mais live hoje e aí vai estar encaixado aí dentro desse assunto que eu falei hoje com vocês, viu? Você que esteve comigo aqui até agora, muito obrigada. Desejo um ótimo dia para você, viu? Se você ainda não me segue aqui no YouTube, no Instagram, onde você vai poder ver todos os meus bastidores lá no Instagram, a gente está com perfil novo no Instagram, tá bom? E aí, vocês vão poder estar aí aprendendo cada vez mais, onde todos os dias eu libero conteúdos novos aí para vocês, tá? Fiquem com Deus, um ótimo dia. Beijão, tchau, tchau.